ano começou, né? E parece que, mais uma vez, infelizmente, a gente começa com algumas desastres, né? Causados tanto pela chuva. Já não bastava a gente estar vindo de um período de pandemia, quando o nosso povo sofreu tanto, né? O mundo inteiro sofreu com essa pandemia, muitas pessoas morreram, e a gente inicia um ano achando que a gente está saindo dessa pandemia, né? Surge mais um vírus aí, né? Mais uma variante do vírus. E agora a chuva que assola também nosso país, né? Deixando tanto um rastro de perdas, de mortes, de destruição, né? Bahia e Minas Gerais, principalmente, não é isso? Bahia, Minas Gerais, tantos outros estados, né? Pessoas que perdem tudo. E a gente vem com uma passagem do livro de Filipenses, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E a pergunta que a gente queria fazer para o Senhor é exatamente isso. Como buscar essa alegria? De onde tirar forças para buscar essa alegria? Nesses momentos difíceis que parece que estamos peregrinando por esse vale de lágrimas, né? Como achar forças e buscar essa alegria que o Senhor nos convida? Eu acho que na própria frase já temos a resposta, porque São Paulo está dizendo não apenas alegrai-vos, ele está falando alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, onde nós temos que procurar a fonte da nossa alegria? Não na realidade ao nosso redor. Não naquilo que está acontecendo para dizer, estão acontecendo coisas boas, então nós podemos ficar alegres. E quando exatamente começam a acontecer situações complicadas, difíceis, aí que nós vamos poder dizer que agora não tenho nenhum motivo de ficar alegre. É porque isso é aquilo que está tirando a alegria da minha vida. Quando, na verdade, aqui São Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, se você está procurando alegria, aliás, todos nós estamos procurando alegria. Isso faz parte da nossa natureza humana. Nós não fomos criados para infelicidade. Deus, quando pensou o ser humano e depois criou, então nós fomos criados para viver vida plena. E essa vida plena é com certeza marcada pela felicidade, por aquele viver com toda a vontade de viver, porque esta vida é o que está trazendo para mim exatamente aquilo que me anima, que traz sorriso, que traz o sentido e tudo mais. Assim que Deus pensou. Agora, tantas vezes já voltamos àquele mesmo ponto de partida para entender, infelizmente, também a realidade de hoje, que é o pecado original. Estragou essa alegria. Mas não estragou a fonte da alegria. Deus é fonte, ou era a fonte do paraíso. Tudo que ele significava, né? Não tanto de um local, né? Lugar, mas do estado de vida. Esse estado de vida era pleno e feliz porque, como fala a Sagrada Escritura, Deus estava passeando, caminhando junto com exatamente o Adão, quer dizer, com primeiros homens aqui neste lugar criado para nós, né? E isso era um motivo de felicidade. Quando o ser humano se afasta de Deus, que aconteceu pelo pecado original, e nós ainda, infelizmente, estamos endossando isso sempre quando acolhemos um pecado na nossa vida, aí então, nos afastando de Deus, estamos tirando a fonte da verdadeira alegria. Aí o ser humano, quando se começa a perder, e às vezes até pensa procurar uma felicidade longe de Deus, porque enganado pelo inimigo pode acreditar que perto de Deus tem limitação, longe de Deus eu tenho liberdade, ou seja, eu posso fazer o que quiser, aí que eu vou ser feliz, aí é onde exatamente o ser humano tenta achar no mundo uma fonte de alegria, quando na verdade é impossível encontrar uma fonte de alegria que é capaz de nos satisfazer. Então não só temos que lembrar nos momentos difíceis para buscar a fonte de alegria, também quando parece
tudo legal, tudo bonito, ainda temos que nos perguntar, a alegria que eu vivo agora é uma alegria verdadeira? Ela é capaz de me satisfazer no longo período, no sentido de me dar aquela certeza que eu quero viver, quero continuar, estou pronto para enfrentar tudo que a vida traz? Ou é uma simples alegria mundana, né? Porque Sim. é bem, realmente, tá? Alegrai-vos no Senhor. Por mais que o mundo nos traga infelicidade, momentos de dificuldades, se estivermos no Senhor, nós vamos perceber o que realmente importa, né? Isso mesmo. Seria a perfeita alegria que São Francisco tantas vezes enumerou, né? Que devemos procurar essa perfeita alegria. Seria essa alegria que São Paulo diz em Filipenses? Não, eu penso que sim, porque o São Francisco, ele de uma alegria exatamente mundana, ele viveu muito bem, entre aspas, né, o que poderia ser uma vida de um modelo, jovem né? bam daquela época. Ele vivia Ele tinha tudo tudo, isso. Ele tinha tudo. do ponto de vista mundano, né? Mundano. Ele tinha tudo para ser o homem feliz, realizado dentro das felicidades possíveis neste mundo. E ele, infelizmente, ou falamos, talvez melhor dizer, felizmente, percebeu que estas alegrias não estavam satisfazendo ele. Que ele precisava uma coisa a mais. Claro, experiências da vida dele, como nós sabemos, exatamente colaboraram, mas a própria experiência pessoal dele, como ele mesmo perante Deus, é que levou ele a buscar outras alegrias. Então ele, em vez de procurar mais uma experiência do mundo daquela época, o que ele fazia? Ele se afastava, procurava lugares, aqueles desertos um pouco, para estar sozinho lá, para refletir. Procurava aquela igrejinha lá, meio derrubada, tudo mais, que ele achava um lugar no qual ele conseguia ter essa conexão, ligação com o próprio Deus. E isso trazia para ele alegria. Então, onde ele começou a experimentar que realmente, neste encontro com o Senhor, por mais que não tinha nada daquilo que ele vivia com seus amigos, é que ele encontrava uma felicidade verdadeira. É legal que o senhor já deixou uma dica aí para a próxima pergunta que eu quero fazer para o senhor. Por quê? Às vezes, esses momentos difíceis que nós vivemos, né, a gente pode falar sobre, o senhor falou sobre o pecado original. Nós poderíamos falar, então, que, fazendo uma analogia, o pecado original como se fosse um vírus que nos adoece e nos escurece a nossa vista de forma que a gente não consegue enxergar essa perfeita alegria. Por quê? Porque nesses momentos, às vezes difíceis, nos levam às vezes à depressão, à tristeza, por tantas coisas ruins acontecendo, e aí, às vezes a gente perde a vontade de rezar, perde a vontade de participar na Santa Missa, assim, passa por um momento de frieza espiritual. Então, como enfrentar exatamente esses momentos, né, quando contaminado por esse vírus, né, que foi o pecado original, que é o pecado original, e nos deixa assim meio cegos para conseguir enxergar essa realidade de alegrai-nos no Senhor, né? Como é que nós podemos vencer essas dificuldades que são causadas por isso? De novo, eu posso dizer a mesma coisa, procurando alegria no Senhor. Mas, claro, agora esclarecendo melhor essa frase, né? Nós precisamos entender o seguinte, que o pecado original fez o estrago, sim, mas ele está presente o tempo todo em nós. Ou seja, não mudou nada. Não mudou nada na realidade da nossa natureza humana. Nós continuamos com a mesma tendência que já aconteceu lá no paraíso. Procurar uma felicidade por conta própria. Eu acho que isso vai me trazer felicidade. Mas ainda, quem tem a fé faz a mesma coisa, envolvendo o próprio Deus. E tantas vezes o pecado está presente de uma maneira igual naquele que não tem fé e naquele que tem fé. Naquele que não tem fé, como ele se traduz? Eu não acredito em Deus, então eu vou procurar aquela felicidade que para mim parece ser alcançável e que ela vai me satisfazer. Em nenhum momento ele vai procurar o Senhor, né? Não, ele vai procurar exatamente a fonte que ele acredita que vai trazer felicidade para ele. E
na pessoa da fé, infelizmente, pode acontecer a mesma coisa, só que envolvendo Deus. Quando o ser humano fala, por favor, Senhor, me dê isso ou aquilo. Ele não pergunta ao Senhor, será que esta coisa que eu quero ter, será que isso vai me trazer uma verdadeira felicidade? Será que isso vai me satisfazer? Não. Eu sei que isso vai ser bom para mim. Por favor, me dê essa graça, esta alegria, porque eu estou convicto que se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Aqui, na verdade, Deus apenas é tratado apenas como um mero colaborador da nossa felicidade. Ou seja, ele não é tratado como fonte da felicidade. Ele é tratado como meio para a felicidade. Mercador de sonhos rápidos, né? Exatamente. Conseguiu de forma rápida. Né? Exatamente. Então, onde ocorre o problema, aí a pessoa que se posiciona erradamente perante o próprio Deus, porque ela acredita que Deus vai trazer para ela aquilo que ela quer e que ela acredita que vai trazer a felicidade, aqui realmente passa pelos problemas. Por quê? É porque, graças a Deus, nós podemos dizer que assim, o próprio Deus não atende todos os nossos pedidos. Porque nós pedimos aquilo que nos parece ser bom. E quando Deus sabe que não vai ser bom, vai nos dar só para nos satisfazer? E eu acredito, Marcos, na tua experiência como pai, não sei, a Carol pode dizer alguma coisa aqui, né? Você sempre como pai dá tudo que a tua filha pedir, ou tuas filhas? Nem pensar. Carol, como que é? Dar... Pai sempre te dá o que você quer? Claro que não. Ele sabe o que é melhor. Pois é. E você entende isso que tem que ser assim? Às vezes não, mas depois de um tempo a gente entende. É isso. E você pode ficar tranquila que se hoje, ainda neste momento da tua vida, você não entende, vai entender quando um pouquinho mais velha, claro, ganhando mais experiência da vida. E com certeza você vai entender quando um dia você vai se tornar mãe. Aí que você vai entender mesmo por que tem que dizer para o seu filho não. Para o bem dele, para o amor dele. Então, tantas vezes essas dificuldades espirituais são simplesmente fruto de uma errada postura perante Deus. E eu não vejo Deus como aquele que é para mim a meta do meu esforço. Isso teria a ver também com a forma como a gente ora, né? Como a gente deveria fazer a nossa oração. Um exercício diário de encontro com Deus vai nos proporcionar uma oração mais genuína, né? Que tem a ver com eu peço, eu agradeço, mas sempre levando em consideração que Deus é Deus e não alguém que vai solucionar sempre meus problemas, né? Sabendo que deve ser feita sempre a vontade dele. Isso mesmo. E temos que ainda dizer que isso é maravilhoso, que vai ser vontade dele. Ai de nós se ele fazer tudo o que a gente quer. Então é uma questão desse encontro com Deus, uma questão de saber rezar. Então nós precisamos exatamente entender, se queremos procurar felicidade no meio de tantas dificuldades que tiram de nós a felicidade, nós precisamos procurar Deus, mas não como, repito de novo, meio para a felicidade. Não como aquele que nos pode dar a felicidade. Nós temos que procurar Ele. E como consequência, entre milhares de coisas que isso vai trazer para a nossa vida, também vamos experimentar a felicidade, que é, de novo, consequência do nosso encontro com o próprio Deus. Então, eu desejo para todos vocês, como também para queridos ouvintes da Rádio Catedral, muitas experiências assim da vida, aonde exatamente tudo que nós enfrentamos seja a oportunidade de procurar e de se encontrar com o Senhor. E eu tenho certeza que neste íntimo pessoal encontro com Ele, aí que nós vamos encontrar aquilo que precisamos, além das felicidades de muitas outras coisas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.